Pronto. Tem gente acessando dos Estados Unidos aí? Oi? Tem pessoas dos Estados Unidos acessando também? Essa página está em inglês, que eu não entendo nada. Mas vamos lá. Ora aí, Rogério, ora aí pela gente. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, Senhor, a qual estás terminando, Senhor, que tu venha estar, Senhor, ministrando na nossa mente, no nosso coração, que venha estar nos conduzindo, Senhor, através da tua palavra, através do teu querer e da tua vontade, tu venha, Senhor, estar direcionando, Senhor, esse estudo, é o que te pedimos, Senhor, nesta noite, e desde já te agradecemos na autoridade do poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, só para a gente dar sequência e ganhar tempo. A gente está falando agora de um novo período, né? O período começou a igreja, eu vou voltar um pouquinho, não era a igreja que a gente conhece hoje. Começou um grupo de judeus, né, a crerem que Jesus era o Messias esperado, o Messias que a, a Torá, o livro sagrado dos judeus, sempre prometeu. Então, eles creram que Jesus realmente era Jesus, que eles viram quando Jesus, estiveram com ele, quando ele ressuscita, passa 40 dias, e ali Jesus transcende aos céus, e ali começa um grupo de pessoas a ministrar que Jesus era o Messias e que ele salva o pecador de todos os pecados a partir de um arrependimento genuíno. E aí a gente foi seguindo, falamos do primeiro momento dessa igreja, a igreja, quem eram os líderes, a igreja crescendo, e aí a gente chega num momento que é o ponto final desse primeiro momento, que é quando a igreja começa a crescer muito, né? E o interessante, que eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas se vocês lembrarem, me ajuda aí, que vocês lembram aonde essa igreja com Jesus, aonde que ela se reunia? Vocês lembram os lugares? Acho que era. Tinha um templo, né? Uhum. Daí tinha um lugarzinho dentro do templo, esqueci só o nome. Pórtico de Salomão, isso mesmo, já. Isso. Então, eu vou pegar o templo aí, ali e no cenáculo, né, que era naquela casa, na parte Isso, de cima da cenáculo que eu casa. estava querendo falar. Isso aí. Então, vamos ficar com o templo, como você falou. No templo, aí tu imagina, um povo judaico lá, que eram participantes ali do templo, e um outro povo dentro do mesmo templo, crendo no mesmo Deus, mas agora falando uma linguagem um pouco diferente. Jesus pregando ali para os judeus. E interessante dizer também que nesse primeiro momento ali, o judaísmo já era faccionado, já tinha vários partidos, né? Tinha o pessoal dos escribas, o pessoal dos fariseus, os doutores da lei. Então, eram vários semigrupos ali dentro, só para a gente poder entender ali o mais tarde, né? E aí, essa igreja, esse povo continua ali, Jesus transcende e o povo continua ali. E a igreja. E aí o que começa a acontecer? Os judeus vão, não cristãos, para a gente dividir assim, para a gente poder entender, eles começam a se converter à palavra que Jesus era o Messias. Então, o judaísmo em si começa a ficar cada vez menor. E aí começa a existir uma rincha interna ali. E aí o interessante que eu estava pesquisando cada um pensava de uma maneira. Só para a gente entender por que depois acontece a perseguição dos judeus
aos cristãos, né? Então, os cristãos, tudo ali dentro do templo, os judeus cristãos, e aí eu vou voltar um pouquinho. Não sei se vocês lembram de Pedro. Pedro já passado o tempo todo com Jesus, já sendo aquele que ministrou a palavra ali no batismo no Espírito Santo, em Atos 2. Pedro, um pouco mais à frente, e aí a gente, não sei se vocês lembram, senão a gente pode abrir nossa Bíblia, ele tem uma crise de identidade ali, se ele continua seguindo o modelo judaico dos não cristãos, ou se ele se entrega para pregar os gentios. E aí, em Atos capítulo 11, deixa eu ver aqui. Atos 10, gente, rapidinho, vamos só ler a introdução lá, Atos capítulo 10. Vamos ler essa história aí rapidinho para a gente dar uma base. Eli, pode ler aí para a gente, Atos 10, versículo 1 em diante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Segura rapidinho, só para a gente entender aí que ele tá lendo. Então, esse homem era um centurião, era como se fosse um chefe de um determinado batalhão, para a gente ficar claro. E esse homem, ele é do Império Romano. Ele é soldado romano. Aí a gente precisa ir lá na história e entender que nesse período ali, o Império Romano dominava toda aquela adjacência ali, pegando a parte ocidental ali em cima, indo até a Ásia Menor aqui, um pedaço acho que chega a pegar um pedaço da África aqui embaixo. Então, o Império Romano era o império que dominava praticamente o mundo, só para a gente entender. Aí segue a ilha. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é o Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Beleza, pode seguir. No dia seguinte, por volta de meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que o Deus purificou.
Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando e indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado de Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Beleza, segura aí. Então, só para a gente esclarecer aqui. Então, Pedro, quer dizer, o anjo aparece para Cornélio, mas Cornélio era qualquer um, gente? Não. O que vocês viram de qualidade em Cornélio aí? Pelo menos aqui já está qualificado, né, como um homem justo e temente a Deus, né, e que tinha bom testemunho, né, aqui no perante o povo. boa ali, ele ainda dava bom testemunho. Então, Cornélio não era aquele que falava, era aquele que era. Era. Entendeu? Ele era. Ele não falava, ele não pronunciava, ele era. E aí, só que... Ainda fazia uma ação social, né? Pode falar. Ainda fazia uma ação social. Era generoso em ajudar financeiramente os pobres. Isso. Aí eu pergunto para vocês, será que se chegasse alguém antes para Pedro, falando que era um não-judeu, e mandasse Pedro ir na casa dele, será que Pedro iria? Porque, vamos lá, aqui na visão que Pedro tem, ele Eu vê acho os que não. animais. Tu acha que não? É porque ele já julgou a visão. Daí se tu fala que ele é não judeu, opa, nem judeu ele é, então, entendeu? Ele já vinha Exatamente. julgando alguns pontos. A visão que Pedro tem, né, botar aí minutos antes daqueles homens chegarem no portão, é uma visão de um lençol descendo com os animais quadrúpedes e outros animais ali em cima do lençol. 4 quadrúpedes amarrados nas pontas e os animais, os outros animais ali em cima. Só que eram todos animais que a lei dizia que não era para se alimentar deles. E aí Pedro vai, o anjo vai e fala para Pedro: sacrifica e come. E ele: não, isso eu não vou fazer, não. Isso está errado. Isso é errado fazer. Então, era para mostrar para ele que aquele erro da lei ali que se tinha como errado na lei, a partir de agora, era para permitir que fluísse. Então, uma das coisas também que era errada na lei era sentar à mesa com publicanos e pecadores. E aí os gentios que não tinham Deus não poderiam entrar dentro dessa bênção, né? Dessa promessa de Abraão. Então, quando Pedro tem a visão, depois a gente vai ver que ele discerne o que é aquela visão que ele teve a partir do momento que aqueles homens chegaram. E a gente vai ver que fica claro que se não fosse pelaquela visão que Deus deu a Pedro, ele não iria. Porque dentro dele, ele ainda conservava o costume judaico. Ele era um judeu. Então segue aí, segue o 23 aí, Eli.
Só fazendo um adendo. E, assim, e dá para entender, né, Alexandre? Porque, pelo que a gente sabe, o cara viveu a vida inteira dele ali, dentro de uma lei, aí de repente muda. Até Isso aí. porque eu não consigo imaginar eles ali dentro daquele contexto, percebendo a mudança que estava realmente ocorrendo com a presença de Jesus. Eu acho que não se percebeu isso. Isso foi percebido depois, a coisa foi acontecendo, enfim, vamos Isso lá. aí, isso aí. A gente vai ver isso aí, muito bom. É isso aí, Lili. Segue aí, mas tamo junto. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu a seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um Ó, judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. ó, Por esta razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, que se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus.
Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Aí tá bom. Então, a gente vê aqui que Deus teve que ensinar Pedro na prática. Tu vai precisar entender que não é só para os judeus. Agora, a partir de Jesus, é para todos, né? E aí eu peguei aqui, para a gente entender essa crise judaica ali, os judeus convertidos e os judeus não convertidos, eu peguei alguns pensamentos para a gente entender. Então, os judeus cristãos criam que Jesus é o Messias, né? Que ele já se cumpriu a promessa de um Messias, ele chegou. A idade, o tempo messiânico tinha chegado, e assim precisavam se tornar judeus melhores. Então, eles acreditavam que o evangelho era um convite para viver uma vida melhor, religiosa melhor, porque o Messias já estava ali. Acreditavam, né? Acreditavam, eles não. É interessante a gente entender isso, que eles não entendiam, esses judeus convertidos, que se formaria uma igreja, mas eles entendiam que era um judaísmo renovado. Então, era para se continuar cristão, ou judeus, era para eles continuarem judeus, mas dentro desse novo método, dessa nova reforma, dessa reforma que aconteceria através de Cristo no judaísmo. Esse era um dos pensamentos dos judeus cristãos. A pregação aos gentios não era para os levarem a uma nova religião, mas para inseri-los nas promessas de Deus, a Abraão e a sua descendência. Então, eles mesmos acreditavam que o judaísmo ainda era a religião única, só que dessa forma reformada, e os gentios teriam direito agora sendo inseridos também nas promessas de Abraão. Então, eles já esperavam que o reino seria estabelecido e que o mundo inteiro viria para Sião, né, para o Monte Sião lá, para ser governado pelo governo único do Senhor. Esse era o pensamento dos judeus convertidos. Os judeus não cristãos não criam em Jesus como Messias, acreditavam que o cristianismo não era uma nova religião, mas sim uma seita herética dentro do judaísmo. Então, eles não acreditavam que o cristianismo seria o cristianismo, mas eles acreditavam que dentro do judaísmo se formou uma seita mentirosa, uma seita herética, né? Dentro ali sai uma seita que prega heresias, mentiras que eram contrárias àquela tradição judaica alheia ali. Eu já falei que nessa época o judaísmo já não era uma unidade, ele era faccioso, tinha várias ramificações, e eles acreditavam que essa nova heresia que estava se levantando poderia corromper a tradição e o bom costume judaico. Acreditavam também, que isso também é um fator interessante, que Israel tinha perdido sua independência, que Roma passou a assumir Israel deixou de ter a sua independência, como se fosse um castigo de Deus, porque o judaísmo deixou de ser uma unidade e passou a ser subdividido, vários conceitos ali. E aí eles não queriam que esse novo modelo, esse novo conceito judaico
se tornasse mais uma maldição de Deus a se cumprir, pelo fato deles estarem permitindo esse erro se propagar. Então, a gente vai encontrar, a partir aqui do livro de Atos dos Apóstolos, muitas das vezes, uma guerra entre os judeus sempre provocando essa guerra contra esse novo conceito, porque eles acreditavam nisso tudo. Era como se eles quisessem defender aquela tradição, aquela lei, aquilo que eles tinham, como ele te falou. Pô, eu acreditei nisso a vida toda. Agora chega alguém para falar que isso tudo agora é de um novo jeito, eu não aceito. Então, foi essa crise que aconteceu nesse período. E aí a gente volta a lembrar de Paulo, que Paulo, por ele ser um judeu, muito estudioso, acreditava fielmente naqueles conceitos, e ele pede carta para sair para perseguir os cristãos. Então, tudo acontece em nome de Deus. Então, as perseguições dos judeus, elas vêm como se fosse chancelada por Deus, porque existia uma seita herética ali dentro que queria destruir ou acabar com aquela tradição, com o bom costume judaico. E aí, se a gente for parar para analisar com os nossos olhos hoje, seria a gente defendendo a nossa fé. Só para a gente entender um pouquinho, né, que talvez se nós estivéssemos naquela época, talvez a gente também defenderia o judaísmo, porque nós nascemos dentro daquilo. E aí acontece na vida de Paulo a experiência de fé de Paulo, quando o próprio Jesus se aproxima e se revela a Paulo. Foi interessante que a gente estava comentando um pouco antes aqui, que ele te perguntou, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus por quê? E aí, pegando esse trecho de Paulo, ele acreditava que ele tinha a palavra de Deus. Mas quando acontece essa revelação para Paulo de quem era Jesus realmente, que Jesus era o Messias realmente, que tanto ressuscitou, mesmo que ele não tenha visto, mas agora ele tem uma experiência pessoal com o Messias, que ele acredita que aquela experiência, somada ao conhecimento que ele tinha, provava que Jesus era o Messias. Então, a nossa experiência de fé também ela determina muito, e ela vai determinar a nossa caminhada inteira, porque a gente, na nossa caminhada, vai vir muitas coisas contrárias àquilo que a gente pensa, e aí o que vai determinar a nossa experiência, a nossa fé, é a experiência que nós temos. Então, só para a gente entender esse lado aí. Então, a gente viu que Pedro, né, mesmo vivendo como cristão, não tinha deixado os costumes, e ainda assim tinha dúvida se vivia ou não o judaísmo em si. Né? A gente leu. E aí a gente falou, a gente perguntou sobre o Concílio de Jerusalém. E aí eu pedi para vocês pesquisarem, né, o que foi o Concílio de Jerusalém. E aí vamos debater aí o que vocês acharam um pouquinho, e a gente já vai abrindo em Atos um pouquinho mais à frente. Atos, capítulo 15. Começa no versículo 6. Vamos começar no 15:1 mesmo. Então, Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Nessa época aí, Pedro, ele não tinha conhecimento da Bíblia completa, né? Como a gente tem hoje. Não. Aqui, a gente está vivendo ainda até Malaquias. Eles tinham até os profetas só. Entendi. Então, Entendeu? até Malaquias ele tinha noção. Aqui, a vivência deles, Rogério, é que começa a escrever, os evangelhos, cada um escreve aquilo que percebeu, né? Mateus, Lucas, Marcos e João.
Então, eles escrevem o que percebeu. O livro de Atos, Lucas que escreve também, contando esse período dos discípulos. Jesus subiu e os discípulos agora de frente. E depois começa com as cartas paulinas, Paulo escrevendo. Então, de Atos dos Apóstolos para frente, é a igreja com o Espírito Santo na Terra agora. E os discípulos... eles escrevendo, né? Oi? Eles vivendo e escrevendo, né? Isso. Tá, só essa é a minha dúvida. Legal, é bom, para a gente poder se localizar. Engraçado, o Rogério perguntou a mesma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, com relação, porque eram 12 tribos, né? Uhum. E o que eu questiono assim, eles tinham esse mesmo conhecimento da Bíblia? Não, eles eram Ou era judeus. diferenciado essas tribos? Que eram várias tribos e... Não, sim, era o mesmo povo ali. Era assim, cada um na sua atitude de fé, mas a palavra era a mesma. A mesma. É. Então, era as 12, sim, mas dentro de uma só unidade de fé. Porque as 12 são divididas lá no início. Depois se juntam, né? Isso, com os filhos de José ali, com os filhos de Jacó, e aí são divididas as terras. Mas tudo dentro de uma mesma raiz. Tá? Vamos lá. Então, aí o que acontece aqui? O Concílio de Jerusalém começa umas pessoas se converterem, quer dizer, umas não, muitas pessoas se convertendo. A gente vê no primeiro modo ali do Espírito Santo, em Atos 2, que 3.000 pessoas se convertem, depois mais 5.000, e todas essas pessoas, a grande maioria ali, eram judeus que aceitavam aquela palavra de Cristo, que Cristo era o Messias. Então, o judaísmo em si começa a ficar diminuído, o judaísmo cristão começa a crescer e os gentios também começam a chegar e se converter, como a gente vê com Cornélio aqui. Então, a igreja começa a expandir de uma forma muito rápida. E aí começa a questão, porque em algumas sinagogas começa a questão. E aí, a gente deixa o costume, então, da circuncisão? Ou a gente circunda, né, faz a circuncisão nos gentios também? E uns queriam que continuasse e outros não. E aí a queixa vem para os discípulos, junto com os presbíteros, resolverem essa questão. Então, toda vez que a história da igreja falar em concílio, a gente vai ver que isso houve várias vezes, gente, daqui para frente. Toda vez que falar em concílio, era alguma queixa teológica que precisava se formar um fundamento para fechar a questão. A gente vai ver que depois teve na igreja protestante, teve na igreja católica. Então, o concílio em si é essa ideia de fechar, dar uma resposta a um questionamento e isso ser fundamentado. Essa é a chancela da gente. Tá? Então, o concílio acontece para saber se circuncida ou não. E aí vamos seguir aí, Atos 15, versículo 6. Pode ler aí, Lê. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros,
purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Exatamente do mesmo modo. Li errado aqui. De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Exatamente do mesmo modo que os gentios também. Beleza. Então, Pode falar, segura rapidinho. Gente, esse ponto aí no 11, você marca na sua Bíblia aí, que eu estou marcando na minha também, que esse ponto aqui, ele é um ponto que marca a nossa fé até os dias de hoje. Mas... Pode falar, Gui. Olha só, a gente tem lá na lei de Moisés, a lei mosaica, não só a questão da circuncisão. Sim. A gente tem outras questões. Sim. Que são aqueles vários mandamentos de Deus: não matar, não roubar, não fazer, não acontecer. Aqui, nesse concílio aqui, a questão mais levantada foi a circuncisão, não é isso? Isso. Que era uma lei. Sim. Todo judeu, depois de 8 dias, tinha que ser circuncidado, né? Isso. Mas foi só, revogou a lei mosaica só referente a isso, não é isso? Em si, acaba que... Não, em si acaba que... não é que anula a lei mosaica, mas ela... Como é que eu vou explicar? A graça, ela vem para suportar a lei. Não é que a lei foi abolida, não é isso. Mas, assim, a graça vem para ela nos fazer participantes realmente, porque se a gente for analisar, é o que está falando aqui, né? Pedro está falando aqui que nós mesmos não conseguimos suportar toda essa carga da lei. E aí quando ele cita, desculpa, a graça aqui, ele vem trazer porque a circuncisão ela dava direito a você ser do povo. Aquela coisa eu tinha um escravo, para o meu escravo querer ser do povo, ele tinha que ser circuncidado. Era uma aliança que provava, né, que aquela pessoa estava no meio foi aceita por Deus no nosso meio. Ele faz parte aqui, ele se submeteu a isso. Mas aqui a graça ela vem para expor que não precisa mais de sacrifício, até mesmo corporal, sacrifício de cortar. Era entendido que o arrependimento seria o maior sacrifício. Então, quando ele diz aqui, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então, essa aliança agora é pelo esse modo de viver deles, por essa entrega, porque a gente vê que Cornélio era como se fosse um líder de uma célula ali já. Na casa dele acontecia palavra, conversavam sobre a palavra, as pessoas estavam sedentas para ouvir Pedro ali. Então, essas pessoas que eram romanas, no caso, elas não precisavam entrar no costume da circuncisão, mas eles já tinham sido aceitos, porque o Espírito Santo batizou eles. Ainda que nós achávamos que tinha que ser a circuncisão, o Espírito Santo fez e mostrou para a gente que não precisa mais. Então, quem dá essa resposta, né? Pedro se levanta contando aquilo que ele viveu, mas quem dá a resposta é o Espírito Santo. Tipo, a partir de Jesus, a aliança é ele. A aliança não sou mais eu, mas é a aliança que eu faço em Jesus me leva até o Pai.
E essa questão aqui, somos salvos pela graça do Senhor Jesus, é um dos pilares da fé protestante. Então, eu vou dar um exemplo, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas já vou adiantar. Quando a Igreja Católica começava a pregar indulgência, tipo, tinha até uma frase que uma moeda sua, quando cai no gasofilácio, você pode escutar a alma de alguém saindo do purgatório. Então, quando isso tudo passa a se tornar uma verdade no meio do povo, essa história da indulgência, que você era salvo por aquilo que você praticava, você poderia tirar alguém do purgatório, né, do suposto inferno, por aquilo que você poderia pagar e dar para a igreja, né? Aí Lutero vem dizendo que não. A fé é pela graça. A fé é mediante a você crer que Jesus morreu pelos teus pecados. Simplesmente isso. Então, é só para a gente entender que esse pilar aqui, ele se torna um pilar também dentro do protestantismo, né? Só para a gente, por isso que eu pedi para vocês marcarem na Bíblia de vocês, porque esse texto vai ser usado lá na frente. Mas o que a gente pode falar aqui? Tá. Então, guardar, tá? A palavra, aí Tiago dá a palavra também. Vou pular essa parte e vamos para a decisão. Vai para o 22, Eli, só para a gente ver a decisão aí do concílio. É, 22 é do 15, continua desculpa. aqui. 15 e 22. Então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão, e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então, a circuncisão não precisava, né? Aquilo que você tinha falado. Isso foi um ponto. Só que os outros pontos, alguns outros pontos, eles pediram para continuar. E aí ele fala aqui, né, comer carne, né, de sacrifício. Isso. Carne de sacrifício, carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, se apartando disso e vivendo o judaísmo, o que o judaísmo ensina, vocês estão bem, né? Só entendam que a graça agora é que te dá o direito à salvação. Então a gente vai ver que, mesmo com o concílio, a coisa fica definida para os discípulos, né, para os apóstolos, no caso,
e para aquele corpo ali. Mas continua o bicho pegando. A gente vai ver que vai acontecer depois situações complicadas. E aí, gente, dentro desse cenário todo, só para a gente voltar agora um pouco à história aqui, como é que vocês imaginam Roma dentro dessa história? O território de Israel é dominado pelo governo romano. E o couro comendo entre os judeus cristãos e os judeus não cristãos. O que vocês acham que... Como é que era como é que o governo se posicionava dentro disso? Eu acho que o governo devia deixar eles se virarem, porque, na verdade, o que o governo queria na época era arrecadar impostos, né? Uhum. Porque esses grupos aí, né, esses povos aí antigos aí, na verdade, quando eram conquistados, eles serviam de meio de subsistência do conquistador, né? Então, eu acho que Roma, ela não intervinha muito nessa relação deles aí, não, desde que não prejudicasse, né, esse pagamento de impostos aí. Todo mundo concorda? Tem alguma coisa diferente? O que vocês acham? Fala aí, gente. Negócio de história. Mais à frente, prende Paulo e Silas, mas é por causa que ele repreendeu uma mulher que estava levando dinheiro pro senhor lá, que era da parte de Roma, né? Mas também não tem como intervir na pregação, não sei. É bem dentro do que ele te falou. Se a coisa era pequena, vamos abrir em Atos 18 aí. Pra gente... Atos 18, versículo 12. Do 12 ao 17. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando. Este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho o admoestou. Se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Tipo, Paulo ficou em Corinto. pode segurar aí, Lê. É. Então, a gente vê aqui o seguinte: o que o governo fazia? É bom a gente estar levando essa parte para entender já, porque isso vai ser uma base boa. Até na hora que a gente começar a ler, gente, a história que os judeus foram perseguir, os judeus se levantavam, a gente precisa entender sempre isso, que era uma defesa de fé deles. E aqui a queixa era muito clara: esse homem ensina a adorar a Deus não como os costumes da nossa lei. E aí levam como se fosse para o prefeito. E aí o prefeito, Paulo nem chega a se defender, que o prefeito, gente, se isso aqui é uma questão da lei de vocês, que vocês resolvam para lá. Eu não estou querendo me meter. Então, era mais ou menos assim que a coisa andava. O governo, enquanto era um questionamento pequeno, uma birra pequena, uma coisa pouca, segue vocês. Agora, tem momento que a coisa começava a crescer. E aí a gente vai no Atos 21.
versículo 17. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e todo tipo de imoralidade sexual. Diante disso, do dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi o tempo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria consagrada individualmente em favor deles. Pode ir. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: Homens de Israel, ajudai, este é um homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou, e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e em seguida as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns de seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que os seguia não parava de gritar: mata-o! Caraca! Paulo, antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas a língua grega? Não és, porventura, o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Caraca. Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão.
Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram mais atento silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere, como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos. Visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos e segui para Damasco, com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e colocando-se de pé ao meu lado, determinou: Irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que indaguei: mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, e os açoitava na sinagoga, de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Beleza, Enquanto... segura aí. Hum. Aí a gente vai ver. Então, assim, Paulo faz a defesa dele contando como aconteceu tudo, quem era ele, na verdade. E um pouco mais à frente agora, o versículo 26. Daqui para frente a gente vai ver que até o título é Paulo, judeu e cidadão romano. Paulo vai falar que ele é um cidadão, que ele é tanto judeu quanto romano. E aí a lei de Roma não permitia que ele fosse açoitado sem julgamento, né? Então, 29, leu 29 e 30 aí, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus,
liberou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou diante deles. Isso. Vamos fechar aqui. Então, só para a gente entender que quando era uma questão pequena, a coisa fica entre vocês. Uma questão mais grande, a gente vai tentar resolver aqui. E um pouco mais à frente, a gente vai ver que teve situações que eles foram expulsos, os judeus, né? Tanto os judeus cristãos como os não cristãos, eles foram expulsos de cidade. Volta um pouquinho, Atos 18, 2. Quando a coisa saía do extremo, a coisa começou a ficar um problemão, o pessoal, não, agora não fica ninguém. 18, 2. Só para a gente adiantar isso aí. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Isso, só esse versículo. Então, a gente vê que nesse período ali em Roma, já tinha sido mandado ser expulso todos os judeus. Por quê? Por causa desse atrito interno entre os judeus cristãos e os judeus não cristãos. E aí, só para a gente fechar aqui, eu estou sem horas. Que horas são aí, gente? Opa, 10:12. Até aqui, vocês viram alguma formação de igreja religiosa nos modelos que a gente vê hoje, tanto do catolicismo quanto do protestantismo? O que vocês acham? Eu acho que não. Assim, olhando assim o começo, até assim, né? Tem muita gente que fala ainda que os judeus ainda nessa época aí não era nem considerado uma religião, era uma seita. Não sei. Mas assim, dentro do que a gente conhece do catolicismo hoje, do protestantismo, estava começando, Alexandre, estava ainda muito assim, as doutrinas. Eu imagino que devia ser cada um mais ou menos fazendo do seu jeito, entendeu? É, é aquilo que é só para a gente entender. A formação continuava o judaísmo. É bom a gente entender esse período, porque a gente ainda não viu a igreja ser separada ali. Então, era um judaísmo com pessoas que pensavam diferente. Uns pensavam que Cristo já tinha vindo, era o Messias, era o Jesus Redentor, né, que redimia o homem do pecado, e um outro povo que não. Isso é uma blasfêmia, o nosso Messias ainda está para vir, porque nós cremos nas Escrituras. E aí tem um fato, gente, que... Cadê? Que acontece a destruição de Jerusalém por uma rebelião dos judeus não cristãos. E aí esses judeus não cristãos se rebelam contra o governo romano, o Império Romano vem destruindo tudo, e aí para o Império Romano começa a haver uma distinção entre os judeus não cristãos e os judeus cristãos. E os judeus cristãos, eles tiveram assim a intenção mesmo de declarar, de mostrar que eles não tinham nada a ver com aquela rebelião.
Aquela rebelião era dos judeus não cristãos. E aí o governo, esse Império Romano, ele começa a entender que existia duas linhas dentro do judaísmo. Então, isso é bom a gente entender, porque daqui para frente agora, a gente vai começar a ver muita perseguição, principalmente aos cristãos, né? E aí a gente precisa entender o que aquelas pessoas pensavam. Poxa, perseguiam por quê? Qual era a intenção? O que o cristianismo fazia para ser perseguido? E aí a gente poder entender um pouco da história aí, tá? Mas alguma dúvida deu para a gente entender? O que vocês acham aí? Deu para entender sim, pastor. Deu para entender? Então, tranquilo todo mundo? Eu tentei relatar tudo para vocês aqui, porque é bom, porque na leitura de vocês agora, até na minha também, gente, me esclareceu muita coisa. A gente começa a entender esse período que está aqui, está um período de turbulência, né? Tanto o Império Romano quanto os judeus cristãos e não cristãos. Então, vem acontecendo aí um movimento pesado, né? E o clima está ficando quente. E a gente começa a ter uma noção quando a gente lê essas perseguições aqui agora no livro de Atos. Vamos vocês, assim, vamos dar uma lida para a próxima aula de Atos, capítulo 16. Anotem aí. E aí começa... Vamos voltar um pouquinho. Atos, capítulo 15, só para a gente debater na próxima aula. Atos, capítulo 15, estou anotando aqui no meu também. A partir do versículo 36, e a gente vai pegar a separação, a gente vai ver que logo em seguida ao concílio, tem uma divergência entre Paulo e Barnabé. Então, a gente já procura entender essa divergência. Paulo e Barnabé. A partir do versículo 16, é a primeira viagem, a segunda viagem missionária de Paulo. E a gente vai até Atos 18, versículo 22. Então, a gente pega Atos 15, 36, até Atos 18, versículo 22. Tá? Porque eu já quero entrar semana que vem, aí a gente vai debater isso. Faça um resumão daquilo que chamou a atenção para vocês, e a gente vai debater os pontos. E aí eu já vou entrar semana que vem com a perseguição de Nero. Quando o imperador Nero começa uma perseguição pesada aos judeus cristãos. E aí a gente vai... Quem quiser já dar uma pesquisada, dá, porque é muito interessante. Tá bom? Tranquilo, pastor. Ok. Vamos orar aqui para a gente encerrar, então, gente. Para não ficar tarde para vocês. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pelo teu ensinamento, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos alimenta a cada dia, Pai. Nós queremos, Senhor, conhecer, Senhor, a essência da tua história, Pai, a essência da história da tua igreja, Pai. Porque, Senhor, vamos entender muitos erros, Senhor, que homens, às vezes, até com boa intenção, Senhor,
acabaram cometendo e que levaram a igreja por um fracasso, Senhor. E também, Senhor, como homens se levantaram através da tua verdade, Pai, e impactaram nações, Senhor. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, nos instrui, Senhor. Nos ensina, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade, Senhor. Eu, Pai, confesso as minhas limitações, Pai. Tenho tentado buscar entendimento e conhecimento, Senhor. Mas nós entendemos que se não for a tua revelação, Pai, de nada, Pai, nós podemos, Senhor. Então te pedimos, revela-te a nós, Senhor. Nos ensina a tua palavra, Senhor. Porque nós queremos fazer a diferença nessa terra, Pai. Nós não queremos, Pai, mais outra coisa a não ser viver a tua palavra, Pai. Ensinar sobre o teu reino, Pai. Ensinar, Senhor, sobre a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Então nos ensina, Pai. Nos capacita, Senhor, para a nossa grande obra, Pai. Temos certeza que todos nós aqui somos vocacionados por Ti, Senhor, para uma grande missão, Pai. Então nos ensina, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Pai. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Amém, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a Boa paz. noite. Fique com Deus, gente. A paz. Na paz. Ô, Alexandre, Oi, só Lia. rapidinho. Esse negócio da graça, é por isso que o pessoal fala, né, que tá todo mundo na graça, né? É isso? Tudo é graça, é isso? Eu te entendi essa pergunta. Essa linha aí já é a hipergraça. Tá, deixa eu anotar aqui para pesquisar. Hipergraça? É. Porque a Porque... graça, fala. a graça é aquilo que a gente fala, é quando a gente reconhece o que Cristo fez por nós e aí a gente aceita o sacrifício dele por nós, nos submetendo à vontade dele. Essa é a graça. A hipergraça já é uma graça que você pode continuar vivendo do jeito que você quer, porque Deus te conhece e ele te escolheu para te salvar e ponto final. Tá, entendi. Entendeu? Mas eu vou dar uma pesquisada só para eu Isso, entender pode um sim. pouquinho, não. Depois a gente fala com mais calma. Depois a gente Boa vai. noite, então. Beleza. Na paz. Paz, gente. Boa noite. Boa noite. Vai descer.